Salve, galera do canal, tudo beleza? No vídeo de hoje eu queria comentar um incidente que houve no Corcovado, um dos principais pontos turísticos do estado do Rio de Janeiro. E por que eu estou comentando isso aqui? Porque tem tudo a ver com a essência da nossa profissão de bombeiro militar. Eu queria que vocês analisassem juntamente comigo o vídeo, as imagens desse ocorrido, onde infelizmente um turista gaúcho perdeu a sua vida porque ele passou mal subindo essas escadas. Pessoal, eu tenho uma visão muito ampla em relação à ação do Corpo de Bombeiros, como o surgimento de novos convênios pode melhorar a qualidade da prevenção do nosso estado, principalmente em lugares de grande concentração de público, em instituições de economia mista, grandes pontos turísticos, enfim. Eu queria a opinião de vocês juntamente comigo, por isso que eu estou trazendo esse conteúdo aqui. Eu queria também saber a opinião de vocês em relação a isso, fechou? Antes de conferir esse conteúdo, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sino para você não perder a novidade aqui do canal. Sem mais delongas, vamos embora conferir esse conteúdo aqui junto comigo? Vamos embora. Bom, pessoal, como vocês podem analisar nessas imagens reveladas por uma câmera de segurança, onde um grande jornal expõe essas imagens, o senhor ele está com a sua família, chega um certo ponto que eles param, não sei se é para fazer uma hidratação, não sei se é para buscar uma informação, mas ele simplesmente tem uma queda ali da própria altura, diretamente ao solo, onde rapidamente a sua familiar desse senhor é uma pessoa da área da saúde, prontamente percebe a ausência de sinais respiratórios, inicia a RCP e começa a orientar esse senhor de camisa amarela para que solicite ajuda. A gente vê nessa primeira imagem a chegada de um colaborador ali, me parece ser da equipe ali de gestão do local, é um senhor de camisa verde e é esse senhor, inclusive, que justamente consegue render essa outra senhora de camisa branca, que tem um conhecimento maior e onde ela consegue gerenciar melhor essa crise. Eu já vou mostrar as imagens novamente para vocês, mas olhem essa declaração aqui, ó. O que se vê pelas imagens que mostram claramente o tempo que decorreu sem o devido atendimento, inclusive com o evidente despreparo daqueles funcionários que estavam no local. A demora é inadmissível, levando em consideração que é um dos principais cartões postais, tendo o SAMU levado cerca de 40 minutos para chegar até o local. Então são informações ali do advogado da família que buscará a devida reparação, de acordo com as informações que foram passadas, e viram ali que não havia uma estrutura nem para fazer o transporte da vítima até o hospital. Então a família ficou com muita indignação, porque embora estava em horário de visitação, o posto de saúde ali, o posto médico estava fechado, segundo informações, e não havia uma equipe preparada para dar aquela resposta. Se não fosse, evidentemente, ali a familiar daquele senhor, talvez ninguém faria nada em relação àquela situação. Nessa outra imagem, um pouco mais à frente, já se passado alguns minutos ali do atendimento, você vê que esse senhor de camisa amarela não tem a mesma estrutura psicológica que a senhora de camisa branca. Ele fica realmente desesperado, não consegue prestar assistência, não consegue rendê-la numa manobra de reanimação, não consegue falar bem com as autoridades, As imagens mostram que ele realmente ficou muito afetado pela situação, e a gente percebe que ao redor ali o segurança patrimonial, essas duas pessoas, elas acabam não conseguindo, de alguma forma prestar o melhor auxílio. Claro que assim, pelas imagens, talvez a gente não tenha uma melhor impressão da real situação, é difícil a gente julgar do lado de fora, mas eu queria pontuar de uma forma técnica o que talvez poderia ter mudado esse cenário, Olha só como é que um monte de gente, mas ninguém consegue entender a importância da manobra de reanimação e ninguém consegue cooperar naquele ciclo de revezamento, tendo em vista que são manobras que são extremamente desgastantes. Pessoal, depois do ocorrido ali, o PROCON do Rio de Janeiro acaba fechando o local, Existe um serviço médico colocado à disposição dos usuários que estava fechado sem qualquer justificativa, em horário de visitação. E a vítima ali não recebeu os primeiros socorros, o que poderia ser determinante, para de repente uma outra resposta em relação ao quadro de saúde da vítima. Quais são os meus questionamentos em relação a isso? Não só o Cristo Redentor, vários locais de grande concentração de público, supervia ali, onde tem policiais militares fazendo proez, fazendo RAIS, e por que não implementarmos ali também um posto de RAIS para bombeiros militares? O bombeiro militar ali, ele vai trabalhar em duas principais vertentes de segurança, que é a prevenção a incêndios e também a prevenção a acidentes que podem ocorrer ali, como já houve atropelamento por trem, choque elétrico, mal súbitos em geral. E galera,
Não sei qual é a opinião de vocês em relação a isso, mas nas escolas públicas, são escolas aí com mais de 500 alunos diariamente, num estado que infelizmente a gente não tem uma cultura de prevenção. Por que não ampliar o serviço de RAS do Corpo de Bombeiros, né, que é o Regime Adicional de Serviço, ofertando vagas voluntárias para militares capacitados para poder atender a população? Porque infelizmente no nosso estado existe uma cultura muito ruim. Eu estou falando que é o Corpo de Bombeiros. Pelo contrário, o Corpo de Bombeiros tem um efetivo qualificado esperando oportunidade para mostrar o seu serviço. Mas faltam convênios, iniciativas, talvez projetos de leis para poder incluir o militar do Corpo de Bombeiros pagando a sua hora ali de folga em vários âmbitos do nosso estado, como escolas públicas, locais de grande concentração de público, de economia mista ou de economia pública, porque eventos privados tem ali o bombeiro civil, tem uma outra questão a ser pontuada. Então esse é o questionamento que fica. Sempre a gente está esperando acontecer uma questão para depois pensar nas soluções. Por que não aí levar aos governantes, aos deputados, projetos, vertentes que possam incluir o Corpo de Bombeiros, né, o bombeiro militar, dando uma valorização maior salarial para que ele consiga, né, ofertar os seus dons ali na sua folga, servindo ainda mais a população aí como estariam as estações de trens com bombeiros militares ali, além dos policiais militares. Com certeza a sensação de segurança do cidadão seria muito maior. E ninguém sabe, ninguém consegue prever quando que vai ter um AVC, quando que vai ter um infarto, quando que vai se cortar, quando que vai tomar talvez um choque, uma descarga elétrica, sabe? Uma questão de um acidente urbano, uma questão de um assalto. Então, ter o bombeiro militar ali numa questão de RAS, numa questão, né, adicional, seria uma coisa muito importante. E aí, pessoal, qual é a sua opinião diante disso? O que vocês acham? Vocês concordam comigo? É claro que esse evento do Corcovado foi um evento que a gente tentou pontuar de uma forma a não condenar as pessoas que estavam ali diretamente, mas pensar em soluções que poderiam ser viáveis. Talvez se tivesse ali um RAS ali no Cristo Redentor, militares atentos, além do posto médico, poderiam prestar a primeira assistência e num outro eventual momento conduzir a vítima ali para o posto médico para ter um atendimento mais especializado em um posto avançado. Mas por que não ali um RAS baseado ali no Corcovado, que com certeza tem milhares de pessoas todos os dias ali, e ali é só um exemplo. Talvez o RAS poderia funcionar muito melhor na supervia, talvez nas escolas, como já houve nos hospitais, uma prevenção ali de brigada de bombeiros militares. Então, por que não a ampliação desse serviço? Se na Polícia Militar a gente ouve dizer que as vagas chegam a sobrar, por que isso não acontece no Corpo de Bombeiros? Bom, pessoal, então é isso. Um vídeo um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, mas eu achei pertinente vocês entenderem um pouco da mentalidade do que é, né, você deter um conhecimento que o distingue dos demais, ou seja, o bombeiro militar ele detém um conhecimento que o distingue das demais pessoas da sociedade, e com isso você pode fazer total diferença entre a vida e a partida de uma pessoa, né, desse mundo, tá? Galerinha, então é isso, espero ter ajudado vocês. Comentem muito aqui se vocês curtirem esse conteúdo, né, e mande sua opinião, que também é muito importante, tá bom? E fiquem acompanhando os próximos conteúdos aí, falou? Tamo junto, vamos pra cima, 1% melhor que até meta, e até o próximo vídeo, valeu!